segredo do contentamento. Então nós vamos ver qual era o segredo que Paulo colocava em prática para aprender a estar contente em qualquer situação. Paulo, ele passou por várias privações, por várias situações de não ter nada, de ficar entregue a esmo, né? Ficar naufragado, ficar ali no mar à deriva. Já foi apedrejado, foi açoitado várias vezes, como ele conta lá naquela outra passagem que nós já vimos há um tempo atrás. Então Paulo já experimentou tudo de negativo, mas mesmo assim ele aprendeu a não reclamar, ele aprendeu a não praguejar contra Deus por causa do que acontecia com ele. Então ele vai agora ensinar por que ele vivia sempre com alegria, vivia sempre com um pensamento positivo diante das circunstâncias que ele passava, né? Existe um pensamento em que as pessoas que vivem reclamando, elas ficam mais feias, né? Pessoas que vivem sempre reclamando, falando mal, se queixando do que elas estão passando, elas que pioram, elas que ficam mais, vão se deteriorando com o tempo. E ao contrário das pessoas que são sempre agradecidas, são sempre para cima, as pessoas ficam mais bonitas e ficam sempre com a sua saúde em dia. Então vamos lá, Filipenses 4, 10 ao 13 diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar limitado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. E aí agora vem o verso mais famoso do livro de Filipenses, e todo mundo aqui sabe de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Ou seja, quem é que me dá forças para aguentar qualquer barra que eu tiver que passar? É Deus. Deus é que nos fortalece, Deus é que nos dá resiliência, Deus é que nos dá ousadia para enfrentar as dificuldades. É Ele que me garante o sustento quando eu não tiver nada. Tudo posso naquele que me fortalece. E verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Olha aí. Então a nossa certeza é que Deus supre tudo aquilo que falta em nós. Tudo aquilo que a gente não consegue resolver, tudo aquilo que a gente não consegue suprir com a nossa própria capacidade, é Ele quem vai completar. Por isso que a gente diz assim, por isso que o Salmo diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aquilo que você não consegue fazer, você entrega na mão dele, que o mais, o resto, Ele vai fazer. Então, gente, quando a gente passa por situações extremas, como fome, doença, uma cirurgia para fazer, uma perda familiar, a gente começa a refletir sobre o que realmente importa e a valorizar as bênçãos que no dia a dia nós costumamos menosprezar. Olha como essa primeira frase da lição ela é significativa. Às vezes a gente não dá valor ao fôlego que a gente respira, mas quando a gente está no leito do hospital, respirando por um balão de oxigênio, ou então está com a Covid, fica lá com aquela falta de ar em tempo de morrer, aí quando a gente volta, quando a gente é curado, a gente passa a valorizar a respiração que Deus nos deu. Não é isso? Tem pessoas que, por exemplo, não valorizam o privilégio de poder andar, mas quando sofrem um acidente e ficam tetraplégicos, e ficam com saudade do tempo que andavam e iam para onde queriam, e agora tem que ficar dependendo dos outros. Enfim, toda vez que a gente passa por uma situação que a gente fica privado de algo de bom que a gente tem, a gente começa a valorizar aquilo que a gente tinha antes.
É nos momentos que passamos necessidades que a fé mostra a sua força. Nos momentos de abundância, devemos sempre lembrar que nada é garantido e tudo pode mudar num instante, conforme diz lá em Provérbios 23, verso 5, que diz assim: Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Ou seja, você vai se apegar a uma coisa que é temporária, como o dinheiro ele passa. As suas riquezas elas passam, suas posses elas passam. Não fique comemorando o fato de você ter muito dinheiro, porque se você não empregar esse dinheiro na obra de Deus, esse dinheiro que você vai gastar somente para você, você vai perder ele com o tempo. Então, gente, nada é garantido, tudo passa. Jó e Paulo eles nos lembram: nós viemos ao mundo sem nada e também nós vamos partir sem nada. A gente chega ao mundo nu, né? A gente chega ao mundo ali desprovido de bens, a gente não tem nada ali que é nosso. Tudo que a gente tem é os pais que vão comprando pra gente, né? E a gente vai crescendo ali diante das coisas que vão sendo compradas para nós, vão sendo arranjadas para nós. Mas a gente mesmo nasce sem nada. E quando a gente morre, por mais bens que a gente tenha tido ao longo da vida, quando a gente morre, a gente é enterrado ali, sem levar nada com a gente. E mesmo que a gente leve alguma coisa, não vai ter como usar, porque a gente está morto. Então, olha como a questão dos bens materiais, elas nem nos acompanham quando a gente nasce, nem quando a gente morre. E às vezes, enquanto a gente está vivo, essas coisas também passam. Então, é uma coisa temporária, é uma coisa passageira, não é uma coisa duradoura que a gente carregue por toda a eternidade. Então vamos relembrar aqui algumas promessas da Bíblia. Primeiro, Senhor meu pastor, nada me faltará. E aqui essa passagem, todos vocês sabem que existe uma aplicação ainda melhor desse verso, que é: o Senhor meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, se é Ele que está me guiando, se é Ele que está me dirigindo nessa caminhada, eu tenho certeza que em nenhum momento Ele vai me abandonar e vai me deixar continuar essa jornada sozinho. Ele não me faltará. Se Ele não me faltará, então também nada me faltará, porque Ele não vai deixar eu passar fome. Ele não vai deixar eu passar necessidade. Conforme diz aquela outra passagem de Salmos. Fui moço e agora sou velho, e eu nunca vi o justo passar necessidade, nem o servo de Deus mendigar o pão. Então, olha, Mateus 6,32. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E Ele conhece todos os fios de cabelo da nossa cabeça, né? Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. E agora Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus supre, Deus protege, Deus nos guarda. Deus não deixa qualquer servo seu passar necessidade. Por isso que, quando a gente se batiza, a gente sempre passa por aquela prova do sábado. Passa por aquela prova de ter que parar de trabalhar no sábado. E para muitos cristãos, para muitos adventistas, deixar de trabalhar, perder o seu emprego por causa do sábado é uma coisa desafiadora, porque ali é a sua única forma de se sustentar. Às vezes tem família para criar, às vezes tem esposa, tem um marido, ali também, debaixo ali seu guarda-chuva, né? E é sempre um desafio. Mas essas promessas da palavra de Deus nos dão a certeza de que o Deus que pede para a gente descansar no sábado é o mesmo Deus que promete que não vai deixar, que não vai nos deixar passar necessidade. Ele vai abrir outra janela, vai abrir outra oportunidade, porque Ele nos ama, Ele quer ver o nosso bem, mas antes de tudo Ele quer ver a nossa entrega. Ele quer ver a nossa confiança no que Ele pode fazer por nós. Então, tudo eu posso naquele que me fortalece. Talvez a gente nunca compreenda o que significa esse tudo. Tudo posso. Mas sempre devemos buscar aquilo que está de acordo com a sua vontade. Muitas vezes nem mesmo a gente pede aquilo que sabemos que Ele deseja nos conceder, né? Por isso que lá em Tiago 4,2 diz: vocês nada têm porque não pedem. Às vezes a gente tem medo de pedir, e é por isso que nesse estudo do livro nós estamos aprendendo
a pedir mais, ousar pedir mais, pedir com ousadia, a insistir com o Espírito Santo pelas coisas que a gente realmente precisa. Agora temos que entender que aquilo que a gente pede precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Esse é o segredo. Aquilo que a gente pede, aquilo que a gente fala a Deus em oração, precisa estar de acordo, em harmonia com a sua palavra. Se a gente ficar pedindo coisas que não tem nada a ver, essas coisas não vão vir. Ah, Deus, eu quero um iate, eu quero viajar para o Tajiquistão. Mas às vezes isso não tem nada a ver com a sua vida. Isso é um desejo que você tem aleatório, mas que não vai lhe fazer bem, isso não vai lhe preencher ou lhe fazer bem para a sua salvação, para a sua vida. Não vai acrescentar em nada. Então, se isso não está de acordo com a vontade de Deus, isso não vai. Mas, por exemplo, Deus, me ajuda hoje, no meu dia a dia, no meu dia, encontrar uma pessoa para dar estudo. Me ajuda a encontrar uma pessoa para falar do teu nome, uma oportunidade para testemunhar. Esse é um pedido que Deus nunca vai recusar. Ele sempre vai lhe colocar uma pessoa para você falar do amor dele. Esse é um pedido que Deus não recusa. Se for uma oportunidade de pregar o Evangelho, é uma coisa que está totalmente, completamente dentro da vontade de Deus para você. Então, é preciso a gente ter esse alinhamento com o que Deus quer. Exatamente, coisas que não edificam, Deus não vai dar para você. Aqui estão algumas coisas que nós podemos pedir com confiança, pois sabemos que estão alinhados com a vontade de Deus, como eu estava dizendo. Primeira coisa, salvação de um ente querido ou amigo. Perfeito. Aí é uma coisa que é totalmente dentro do que Deus quer. Salvação de um tio, salvação de um pai, salvação de um filho que está longe da igreja. Pode pedir isso aí com vontade o tempo todo, que Deus está mais interessado do que você em salvar essa pessoa. Coragem para compartilhar a fé, como eu disse agora. Perdão quando confessamos e deixamos o pecado para trás. Pode pedir perdão. Peça perdão quando você peca, quando se arrependa do seu erro. Mas se lembre, quando você pede perdão uma vez, Deus já perdoa, apaga, esquece e joga nas fossas marianas. Ele já apaga o seu pecado. Não precisa ficar pedindo perdão pelo mesmo pecado. Porque ele já perdoou e já esqueceu. Agora daqui para frente. Deus perdoa e zera ali o seu pecado lá do livro. Você está perdoado, você está livre. Então peça perdão. Mas confie no perdão de Deus, acredite no perdão de Deus. Não precisa ficar pedindo perdão pelo mesmo pecado. Força para obedecer os mandamentos de Deus. Pode pedir força também. Amor por aqueles que nos tratam mal ou nos rejeitam. Ninguém pede por isso aqui. As pessoas querem ver o outro se lascar. As pessoas pedem a Deus para que o outro se rei. Mas nós temos que pedir a Deus para que o outro se converta, para que nós possamos sentir amor pelo outro, possamos sentir consideração pela outra pessoa. É isso que a gente tem que pedir a Deus. Um detalhe interessante, gente. O livro dos Salmos, muitos de nós só lemos as partes de louvor a Deus, louvado seja Deus do universo, não sei o quê. Todas as partes dos Salmos que falam do louvor a Deus, a gente acha lindo, maravilhoso. Mas o livro dos Salmos, tem muitos salmos ali que Davi, ele desabafa. Ele fala o que ele realmente está sentindo. E a Bíblia não vai esconder, ela não vai apagar as partes humanas do livro dos Salmos, a parte que Davi fala o próprio desejo dele. Então Davi, várias vezes nos Salmos, ele faz orações imprecatórias. Ele deseja que seus inimigos realmente sejam destruídos. E isso acontece com a gente também. A gente às vezes quer ver a desgraça do outro. A gente quer ver que o outro, aquele que nos fez mal, que ele sofra pior do que a gente está sofrendo. Mas o que quando a gente chega lá em Mateus 6, a orientação de Jesus é: orai por aqueles que vos perseguem. Ame o seu inimigo. Se ele pedir para você andar 1 milha, ande com ele 2. Então Jesus veio para nos mostrar a atitude certa quando alguém nos faz mal, quando a gente causa o mal para outra pessoa. Em Salmos mostra a realidade nossa, o que é que a gente gostaria de dizer. Mas Jesus nos ensina o que é que a gente precisa fazer pelo outro. Então, esse tipo de oração nós temos que nos esforçar para fazer todos os dias. Sabedoria para enfrentar desafios. Boa.
e entendimento da verdade na palavra de Deus. Se você pedir a Deus para entender a palavra de Deus, Ele vai lhe abrir. Ele não vai ficar esperando assim, não, essa pessoa está pedindo para entender a Bíblia, eu vou deixar ela se virar sozinha. Eu sei que ela não estudou, eu sei que essa pessoa não tem formação, mas eu quero ver ela se esforçar sozinha para aprender. Não. Deus, ele destrava a sua mente. Tem pessoas que aprendem a ler com a Bíblia. Tem pessoas que aprendem a sabedoria que elas têm da palavra de Deus. Elas podem não ter passado por nenhuma faculdade, podem não ter nenhuma formação acadêmica, mas pelo contato com a palavra de Deus, como diz lá aquela outra passagem, Deus dá sabedoria aos simples, às pessoas humildes de espírito. Então, gente, esses são alguns pedidos que Deus não rejeita. São pedidos que Deus tem prazer em atender. Então, vamos aprender a orar com confiança. Vamos aprender a orar alinhados com o que Deus deseja para nós. Vamos aprender a nos comunicar com Deus todos os dias, a exercitar a oração, porque a oração é a chave do sucesso. A oração é a respiração da alma. A oração é o momento em que a gente se conecta com o Todo-Poderoso. Satanás não tem poder sobre uma pessoa que ora. Uma pessoa que fala com Deus todos os dias, que está sempre em contato com Deus, ela está sempre recebendo o batismo do Espírito Santo. Agora, sábado, dia 14, à noite, nós vamos ter uma vigília sobre o Espírito Santo. Nós vamos orar, nós vamos entregar a Deus, e no dia 19 vai começar os 10 dias de oração. Então, que Deus possa nos dar esse espírito de comunhão o tempo todo, que possamos, às vezes, fazer vigílias individuais, nós possamos ter momentos de busca individual, que a oração nos ajuda a nos contentar em qualquer situação. Estar em contato com Deus nos ajuda a ser felizes e satisfeitos em qualquer penúria, em qualquer dificuldade que a gente passe. Então vamos orar agora. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um que entrou aqui hoje. Recompensa, Senhor, esse horário da manhã em que cada um despertou. Recompensa, Senhor, a disposição deles de estar aqui entre irmãos para aprender mais sobre Ti. E o Teu Santo Espírito nos ajuda, Senhor, a nos consagrarmos ainda mais. Que a oração possa fazer parte do nosso dia a dia. Que nós possamos, Senhor, estar sempre em contato contigo, sempre em contato com a fonte da vida, com essa seiva que nos alimenta. Nos ajuda, Senhor, a pedir da maneira que o Senhor quer, de acordo com a tua vontade. E agora, Senhor, despede-nos para as atividades do dia de hoje. Cuide de cada um de nós e nos traz aqui amanhã, Senhor, para louvar, para orar e para estudar a tua palavra e o livro. Em nome de Jesus. Amém.